Quando eu tinha 19 anos, trabalhei como motorista de Uber. Eu ainda não sabia bem o que queria fazer da vida, então não tinha começado a faculdade ou qualquer outra coisa. Eu fazia o Uber para pagar minhas contas até conseguir descobrir. Naquela noite, eu planejava trabalhar das 19 horas às 3 horas. A maioria dos outros motoristas não trabalhava nesses horários, e eu sempre fui uma pessoa noturna, então gostava de trabalhar nesse período. Por volta das 23 horas, peguei uma mulher em um bar e a levei para casa, a 35 minutos de distância. Era praticamente no limite da cidade, em uma área mais isolada e tranquila. Depois disso, recebi outra solicitação de corrida a cerca de 10 minutos de distância. Relutante, aceitei, pois o local de destino não era de volta para a cidade, mas ainda mais longe. Ainda assim, aceitei e torci para que a próxima pessoa estivesse indo em direção à cidade, onde provavelmente haveria mais trabalho. Entrei na estrada e comecei a dirigir para o local de retirada. A estrada passava por várias fazendas e quase nada mais, estava bem vazia de outros carros também. Ao chegar à última curva, vi uma estrada de terra estreita que passava por um campo de capim alto ou trigo. No final, pude ver uma casa de fazenda no topo de uma pequena colina, que era o local indicado pelo aplicativo. Parei no gramado em frente à casa. As luzes estavam apagadas e não havia ninguém do lado de fora. Após alguns segundos, buzinei levemente para avisar que eu havia chegado. As janelas estavam abaixadas e o barulho das plantações ao vento era muito alto. Digo isso porque um toque repentino na porta do passageiro me assustou. Eu não pensei em olhar para a estrada de onde vim, pois obviamente presumi que ele viria da casa. O homem inclinou a cabeça pela janela aberta e me olhou. Houve um momento estranho em que ele manteve uma expressão séria e não disse nada antes que eu perguntasse se ele era quem havia pedido o Uber. Seus olhos se moveram para o banco de trás, olhando ao redor, antes de ele acenar com a cabeça e olhar de volta para mim. Você pode me ajudar a carregar algo para o carro? Tecnicamente, estando no trabalho, minha resposta imediata foi o claro, assumindo que fosse apenas alguma bagagem ou algo assim. Mas rapidamente me arrependi de ter respondido sem pensar. Ele começou a andar em direção à casa, então saí do carro e o segui a uma certa distância. Quando ele chegou à varanda, abriu a porta e entrou apressadamente sem nem olhar para trás. Quando acompanhei seu ritmo e cheguei à varanda, a porta aberta mostrava um corredor vazio, ainda sem luzes acesas, e o homem não estava à vista. Eu nem conseguia ouvir passos dele andando. Parado ali, uma sensação estranha tomou conta de mim. Senhor, chamei. A casa permaneceu quieta, sem resposta ou movimento. Passando pela porta, tudo ficou quase totalmente escuro e, com um silêncio assustador, não havia chance de eu entrar lá. Corri de volta para o carro, dirigi de volta pelo campo até a estrada principal e cancelei o Uber. Meu maior arrependimento daquela noite foi não ter dito nada a ninguém. Pensei que, como nada aconteceu, não tinha um bom motivo para notificar a polícia. Mas toda vez que penso nisso, parece haver menos chance de que não fosse algo horrível. Um mês depois, pesquisei informações sobre a casa de fazenda e tudo o que encontrei foi que ela foi vendida pela última vez na década de 1960. Então, o homem que vi quase certamente não era o proprietário. Ele provavelmente nem morava lá. O que estava me esperando dentro daquela casa, se eu o tivesse seguido, é algo que nunca saberei ao certo. Eu sou zelador do cemitério da nossa cidade. Apesar do que muitos acreditam, o trabalho geralmente não é tão assustador. A única coisa que acho inquietante são alguns sinos que ainda estão ao lado de alguns túmulos, colocados lá há quase 2 séculos. Na maioria das noites, nada acontece e eu apenas sigo minha rotina de trabalho. Às vezes, um grupo de crianças aparece, mas assim que me veem, sempre fogem. Como nossa cidade é relativamente pequena, este é o único cemitério em vários quilômetros, então o cemitério é bem grande para acomodar todas as lápides. Era uma quinta-feira, no meio do verão.
Eu cheguei às 22 horas, como de costume, e entrei no pequeno prédio de tijolos que chamamos de o posto. Era uma sala única com algumas telas de segurança e ferramentas de manutenção geral, além de um pequeno banheiro. Para começar a noite, peguei as chaves e fui até o portão principal para trancá-lo. Enquanto estava lá, notei um homem caminhando na grama do outro lado do portão. Ele vestia um moletom preto e andava ao longo da cerca, a poucos metros de onde eu estava. Esperei um minuto e observei-o passar pelo portão e continuar ao longo da cerca. Como ele não fez mais nada, voltei ao posto. Coloquei as chaves de volta na parede e fiquei lá dentro por meia hora, revisando algumas coisas que os trabalhadores diurnos haviam deixado para mim. Por volta das 23 horas, peguei a chave do quadriciclo e saí para buscá-lo no galpão. Era apenas um pequeno ATV com uma cesta na parte de trás, usado para fazer o trabalho no cemitério. Tirei-o e comecei a fazer minhas rondas em cada lápide, certificando-me de que não havia danos e recolhendo quaisquer flores ou outros itens deixados para trás. Fazemos isso toda quinta-feira, já que a maioria dos funerais acontece no fim de semana, para que as pessoas tenham tempo de coletar seus itens, se quiserem. Mas a maioria das pessoas simplesmente os deixa lá. Eu dirigia ao redor, recolhendo algumas flores e colocando-as na parte de trás do quadriciclo, quando vi uma figura do outro lado do cemitério. Imediatamente olhei ao redor procurando por mais pessoas, tentando ver se era um grupo, mas era apenas um homem. Comecei a dirigir em direção a ele, mas, mesmo com o som do ATV, que era bem alto, ele não olhou para mim. Ele continuava olhando para frente enquanto caminhava pelo cemitério. Pensando que ele talvez estivesse angustiado por uma perda recente, parei ao lado dele e tentei ser educado no começo. Desculpe, senhor, mas o cemitério está fechado até amanhã de manhã. Posso lhe dar uma carona para sair? Ele continuou andando, sem nem olhar para mim. Parei ao lado dele novamente e, desta vez, não fui tão gentil. Você tem que sair agora ou a polícia terá que se envolver por invasão. Ele finalmente parou e olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos e arregalados, e ele estava sorrindo. Era um sorriso triste, não sei, mas me assustou. Houve alguns segundos de silêncio antes que o homem avançasse em minha direção. Ele bateu na lateral do quadriciclo e eu consegui acelerar antes que ele me agarrasse. Rapidamente virei e fui direto para o posto, chamando o 190 pelo rádio enquanto fazia isso. Estacionei o quadriciclo do lado de fora e entrei na sala de segurança, continuando a informar a polícia sobre a situação. O departamento fica a apenas alguns minutos de distância, então me escondi no posto e comecei a olhar as câmeras de segurança para obter qualquer informação sobre onde o homem havia ido. Antes que eu pudesse encontrá-lo na tela, batidas fortes sacudiram a porta atrás de mim. Ele batia na porta continuamente, como se sua vida dependesse disso, o suficiente para começar a sacudir o chão e as paredes do pequeno prédio. Não havia nada com que eu pudesse me defender, então apenas observei a porta balançar violentamente e torci para que ela não cedesse. Verifiquei rapidamente com a telefonista e ela me disse para aguentar só mais um pouco, pois os policiais estavam a apenas 1 minuto de distância. Então, talvez 10 segundos depois, as batidas pararam e eu ouvi o homem correndo. Olhei para as telas para ver para qual direção ele correu e, assim que os policiais chegaram, disse-lhes para onde ele havia fugido. Após uma rápida olhada, eles não o seguiram. A direção em que ele correu levava a um monte de árvores e não havia como saber o quão perigoso ele era, então persegui-lo no escuro não era uma opção. Fiz um relatório oficial e tudo, mas semanas se passaram e nada foi encontrado. Não sei se ele estava em um estado mental frágil devido a uma perda recente ou o que, mas o que aconteceu naquela noite provavelmente nunca terá respostas. Naquela época, eu morava com meu irmão em uma casa muito pequena de 2 quartos, muito antiga e em uma parte ruim da cidade. Ambos estávamos economizando para nos mudarmos de lá e, felizmente, conseguimos alguns meses depois disso acontecer. Na época,
Eu trabalhava no turno da noite em um hospital e meu irmão trabalhava em turnos intermediários em um supermercado. Por causa disso, raramente nos víamos por mais do que um rápido olá ou adeus. Era meu dia de folga e, como trabalhava à noite, geralmente tentava manter meu horário de sono o mesmo. Então, acordei às 20 horas e tomei café da manhã, depois cumprimentei meu irmão quando ele chegou do trabalho algumas horas depois. Ele foi dormir e eu fiquei na sala assistindo Netflix e relaxando. Não muito tempo depois de começar a assistir, uma luz brilhou na sala vinda da janela da frente, como se alguém estivesse entrando na nossa garagem. Levantei-me e fui até a janela, olhando para fora e vendo um carro estacionado atrás do meu, com os faróis ainda acesos, bloqueando qualquer visão de quem estava dentro. Não tive muito tempo para olhar porque, de repente, alguém bateu na porta da frente. Claro que percebi imediatamente como isso era estranho, ainda mais porque estava chovendo muito lá fora. Quando olhei pela porta da frente, um homem estava parado na chuva, fora da varanda. Eu não sabia se ele era a pessoa do carro e talvez tivesse saído muito rápido ou se havia alguém mais, mas de qualquer forma eu não ia atender a porta. Voltei para a janela e esperei. Alguns minutos depois, o homem na varanda caminhou até o carro, entrou no banco do passageiro e então eles deram ré e foram embora. Achei muito estranho, mas imaginei que deviam ter confundido a casa. Voltei a me sentar e comecei a assistir meu programa novamente. Não dei muita importância a isso e passei o que acho que foi a próxima hora deitado no sofá. Em algum momento, acabei cochilando. Não dormi por muito tempo, talvez 15 a 20 minutos, porque a TV ainda estava ligada e apenas um episódio do programa que eu estava assistindo havia passado. Pausei o programa, sentei-me e tomei um gole de água, tentando afastar o sono. Depois de um momento, percebi que a chuva estava realmente alta. Virei o corpo e olhei para o corredor da frente. A porta da frente estava entreaberta. Sentindo um surto de pânico, corri para ver. Eu sabia que tinha trancado a porta antes, então a única explicação que pude pensar foi que meu irmão tinha acordado e saído por algum motivo, ou pelo menos era isso que eu esperava. No fundo da minha mente, eu pensava nas pessoas que apareceram mais cedo. Fechei e tranquei a porta, depois chamei meu irmão. A casa estava quieta, exceto pelo som da chuva batendo no telhado, e meu irmão não respondeu. Comecei a subir a escada e olhei pelo corredor. A porta do quarto dele estava aberta, o que era muito estranho se ele ainda estivesse dormindo. Quando me aproximei, ouvi o que parecia ser várias pessoas se movendo no quarto dele. Assim que cheguei à porta, um homem saiu correndo, me derrubou e continuou descendo as escadas. Enquanto eu me levantava apressadamente, meu irmão saiu do quarto e disse para eu chamar a polícia enquanto ele os perseguia pelas escadas. Eu estava atordoado com tudo o que estava acontecendo tão de repente, mas fiz o que ele disse enquanto o seguia. Os dois intrusos correram para o lado da nossa casa e desceram a rua, e meu irmão trancou tudo atrás deles enquanto esperávamos. Ele disse que eles o acordaram e seguraram uma faca contra ele para mantê-lo calado. Ele contou que tudo isso aconteceu apenas um minuto antes de eu acordar, mas quando ouviram meus passos subindo as escadas, ficaram nervosos e acabaram apenas fugindo. Eles nunca disseram por que estavam lá ou o que queriam. Se foi um ataque planejado especificamente contra nós, não se sabe, mas para mim parece que estavam visando meu irmão em particular. Talvez eles simplesmente não me tenham notado no sofá, é difícil dizer. Como eu disse, nos mudamos logo após isso acontecer e, depois disso, nada mais aconteceu. Eu costumava trabalhar em um hotel e me encontrava em várias situações incomuns, mais do que gostaria de admitir. Uma noite, enquanto trabalhava na recepção, notei um homem passando por mim que chamou minha atenção. Ele não estava necessariamente fazendo algo errado, mas parecia estar agindo de forma suspeita. Ele passou pela minha mesa provavelmente umas 5 vezes antes de eu finalmente dizer algo. Ei, com licença, senhor, você precisa de ajuda com alguma coisa? Perguntei. O homem então se virou e olhou para mim com um olhar de desgosto no rosto.
Ele rapidamente virou-se de volta sem dizer uma palavra e continuou andando. Achei aquilo muito estranho, mas não chamei a segurança ainda porque não tinha uma razão legítima para isso. O homem parecia estar procurando algo, ou eu nem sabia o que ele estava fazendo. Bem, ele estava me deixando desconfortável, isso era certo. Então ele finalmente saiu, e eu esperava que fosse a última vez que o visse. No entanto, isso era apenas o começo. Recebi uma ligação no telefone do hotel cerca de 5 minutos depois. Atendi, vou lá, como posso ajudar? Mas a pessoa do outro lado da linha não disse nada. A única coisa que ouvi foi uma respiração pesada. Olá, tem alguém aí? Perguntei mais uma vez antes de eventualmente desligar, porque naquele momento eu só pensava que era uma chamada de trote. No entanto, o telefone tocou novamente apenas 1 minuto depois que eu tinha desligado. Desta vez, atendi provavelmente soando um pouco mais irritado porque estava incomodado com as ligações de trote. Costumávamos receber chamadas de trote o tempo todo, e isso era bastante irritante, então eu já estava de saco cheio. Desta vez, no entanto, havia gritos do outro lado da linha. Era uma mulher e ela disse que precisava de ajuda, que estava do lado de fora, no estacionamento, e que não conseguia andar. Ela disse que tinha sido atropelada por um carro e que a pessoa que a atropelou fugiu. Ela me disse que estava vestindo um vestido vermelho e que eu não poderia deixá-la de ver quando saísse. Então, ela descreveu o homem que a atropelou como um homem muito alto, de meia idade, careca, com um casaco preto e jeans azuis. A descrição que ela me deu correspondia exatamente ao homem que estava agindo de forma muito estranha alguns minutos antes, que me deu aquele olhar estranho quando perguntei se ele precisava de ajuda. Achei aquilo muito estranho. Também achei muito esquisito como ela ligou para o hotel em vez da polícia, mas ela estava implorando para que eu fosse lá fora ajudá-la e, sendo o tipo de pessoa que sou, fui contra meu instinto e saí para procurá-la e tentar ajudá-la. Assim que saí, percebi que estava chovendo, então não queria andar até o estacionamento até pelo menos dar uma olhada ao redor e tentar entender o que estava acontecendo. Quando olhei em volta no estacionamento, não notei a mulher à primeira vista, mas quando finalmente a encontrei, sabia que era ela. Eu sabia de fato que algo estava errado, e você sempre sabe porque ela era a única mulher no estacionamento, vestindo um vestido vermelho. Ela não estava chorando de dor, estava na verdade de pé por conta própria e, então, percebi que estava conversando com alguém. Não foi até o homem com quem ela estava conversando andar para o lado de trás do carro e se esconder atrás dele que percebi que era o mesmo homem de antes, o mesmo homem exato que ela tinha descrito na ligação telefônica. A mulher deu alguns passos para longe do carro e deitou-se no meio do estacionamento, começando a gritar como se estivesse ferida ou algo assim, mas então ela olhou para mim. Acho que percebeu que eu testemunhei tudo porque, quando corri de volta para dentro para chamar a polícia, eles imediatamente fugiram. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas não queria me envolver. Parecia que estavam tentando encenar a situação para me atrair para fora. Ainda trabalho naquele hotel, mas não vi nenhum dos dois desde então. Toda a situação me assustou profundamente, e é algo em que penso com frequência. Era uma noite fria e chuvosa, e eu estava encolhido no meu casaco no ponto de ônibus, esperando o ônibus para finalmente ir para casa. Não sei por quanto tempo ele estava lá, porque eu não estava prestando muita atenção, mas quando olhei para cima, percebi rapidamente que havia um homem me observando do outro lado da rua. Ele estava parado na calçada, na chuva torrencial. Isso me deu uma sensação muito desconfortável, mas eu não tinha outra escolha a não ser esperar pelo ônibus. Infelizmente, para mim, o ônibus levou mais 10 minutos para chegar, e a espera foi excruciante. Esse homem estava me deixando muito desconfortável. Pouco depois, ele atravessou a rua e começou a caminhar em minha direção. Quando ele se aproximou de mim, sentou-se bem ao meu lado e não disse uma palavra. Isso me deixou ainda mais desconfortável porque todo o banco estava vazio, mas ele escolheu sentar-se bem ao meu lado, deixando apenas alguns centímetros de espaço para respirar.
Alguns minutos daquela quietude constrangedora se passaram até que o ônibus finalmente chegou. Assim que vi o ônibus, senti um alívio. Subi no ônibus, caminhei em direção à parte de trás e sentei em um dos assentos mais próximos do fundo. Eu deveria ter sentado no último assento, mas por alguma razão não o fiz. O homem me seguiu até o fundo e se sentou em um assento atrás de mim e um pouco ao lado. Eu podia sentir ele olhando para a parte de trás da minha cabeça durante os 10 minutos que fiquei sentado ali. Toda vez que eu olhava para trás, ele estava olhando para mim. Eu já tinha uma sensação muito ruim sobre ele e a situação, mas essa sensação triplicou quando me mudei para a frente do ônibus na próxima parada e ele me seguiu, sentando-se muito mais perto de mim dessa vez. Eu sabia que precisava fazer algo rapidamente e estava pensando rapidamente. A única coisa que pensei em fazer foi mandar uma mensagem para minha mãe e informá-la da situação, dizendo que iria descer em um local diferente em vez de ir para casa, porque não queria que o homem soubesse onde morávamos. Desci do ônibus na próxima parada, que, felizmente para mim, era em uma área mais populosa da cidade, então senti que estaria mais seguro. No entanto, quando desci do ônibus, ele desceu comigo. Nesse ponto, minha ansiedade estava nas alturas e entrei em pânico. Voltei para o ônibus, pensando que ele não me seguiria, mas ele o fez. Assim que me sentei, vi-o subindo os degraus do ônibus. Levantei-me imediatamente quando ele se sentou na minha frente e corri até o motorista do ônibus, dizendo que precisava descer ali. Desci correndo os degraus e olhei para trás, vendo que o homem ainda estava no ônibus. Parecia que ele tentou descer na parada comigo novamente, mas o motorista do ônibus fechou a porta antes que ele pudesse sair. Não sei se o motorista do ônibus começou a perceber o que estava acontecendo e que eu estava sendo seguido, ou se ele estava simplesmente ficando irritado e cansado de nós entrando e saindo. O ônibus passava a cada 2 segundos e por pouco não consegui descer a tempo antes que fechassem a porta. De qualquer forma, aquele gesto pode ter salvado minha vida. Enquanto o ônibus partia, vi um homem no fundo, olhando pela janela de emergência traseira, me encarando com uma faca na mão. Não sei o que ele tinha planejado, mas estou feliz por não ter descoberto. Um fim de semana, um amigo estava tendo uma pequena festa em casa. Não estávamos celebrando nada em particular, apenas nos reunindo ao redor da fogueira, bebendo algumas cervejas. Estávamos nos divertindo bastante e tudo estava indo bem. Percebi que só tinha um cigarro restante e decidi ir até o posto de gasolina próximo para comprar um novo maço. Eu não estava bêbado, mas estava suficientemente alterado para saber que não deveria dirigir. Meu amigo Gabriel se ofereceu para ir comigo e sugeriu que fossemos a pé em vez de dirigir. A princípio, não gostei da ideia, mas ele me convenceu de que seria divertido e que ele também precisava pegar algumas coisas na loja. Eventualmente, aceitei e começamos a caminhar naquela direção. Era apenas uma caminhada de uns 15 minutos, talvez menos, então não foi tão ruim. Foi agradável porque pude conversar com um velho amigo, já que não o via há alguns anos. Enquanto nos aproximávamos do posto de gasolina, começou a chover um pouco, apenas uma garoa leve, mas nada preocupante. No entanto, quando saímos da loja, vimos que a chuva tinha aumentado muito. Estava chovendo forte naquele momento e estávamos encharcados. Começamos a correr por 1 minuto, mas logo paramos, pois já estávamos completamente molhados e não poderíamos ficar mais úmidos. Foi aí que percebemos que alguém nos seguia desde que saímos do posto de gasolina. Ele estava um pouco atrás de nós, o que foi um pouco assustador. No início, pensei que estávamos apenas exagerando, até olhar para trás pela última vez e vê-lo parado diretamente sob um poste de luz, nos encarando com uma faca na mão. Kaique e eu olhamos para ele por cerca de 10 segundos, incrédulos com o que estava acontecendo. De repente, o homem começou a correr na nossa direção. Aumentamos um pouco a velocidade, mas quando ele se aproximou, começamos a correr desesperadamente para nos afastar dele. Acabamos nos dispersando em direções diferentes, embora não fosse ideal nos separarmos.
O homem começou a me perseguir em vez de Gabriel. Corri para dentro da floresta próxima e consegui ganhar distância do homem até tropeçar em um galho e torcer o tornozelo, caindo no chão. Enquanto tentava conter a respiração apesar da dor intensa, vi um feixe de luz atravessando a floresta. Consegui rastejar até uma árvore para me esconder. A árvore era grande o suficiente e eu estava vestindo um moletom preto e calças de moletom azul escuro, o que me ajudou a não ser encontrado tão facilmente. Era tarde da noite, então estava escuro, e estando na floresta, ainda mais escuro, o que realmente me ajudou a escapar. O homem se aproximou cada vez mais, até estar provavelmente a não mais do que 4 ou 5 metros da árvore atrás da qual eu estava escondido. Então ele parou de se mover e começou a vasculhar com uma lanterna, procurando por mim. Depois de cerca de 1 minuto inteiro disso, ele desistiu e fugiu. Fiquei ali por mais 2 ou 3 minutos, certificando-me de que poderia sair sem ser ouvido. Logo depois, recebi uma ligação de Gabriel, que era tão alta que a atendi o mais rápido possível na esperança de que o homem não a ouvisse e voltasse para mim. Felizmente, ele não ouviu. Kaique e eu nos encontramos na rua um pouco mais abaixo da casa onde estávamos festejando, e corremos de volta para lá. Contamos a todos o que tinha acontecido, e a princípio não acreditaram em nós, mas depois perceberam que estávamos falando sério. Nosso amigo Mateus, que estava hospedando a festa, nos levou para dentro, nos deu roupas secas e uma toalha, e ficamos lá dentro até nos recuperarmos o suficiente para dirigir para casa. Não consigo deixar de pensar no que teria acontecido se o homem me encontrasse naquela noite na floresta, enquanto eu estava deitado na posição mais vulnerável. Comprei minha primeira casa, onde ainda moro, há 2 anos. Na época, eu estava na fase de desempacotamento e adaptação. Eu era solteiro e morava sozinho, mas achei que era hora de ter uma casa. Convidei alguns amigos para me ajudar a descarregar o caminhão cheio de caixas e os recompensei com comida, pois não aceitaram dinheiro. Eles ficaram por algumas horas depois, apenas para conversar. Quando meu amigo Danilo foi ao banheiro, voltou dizendo que ouviu alguns barulhos vindos de dentro das paredes e que parecia haver problemas nos encanamentos. Tomei nota disso e, mais tarde, os dois foram embora. Como era sábado, fiquei acordado até tarde no meu laptop assistindo Netflix. No entanto, comecei a ouvir alguns sons leves de batidas vindos de cima de mim, o que era estranho, pois meu quarto é no andar superior e, acima dele, só poderia estar o sótão. Lembrei-me dos comentários de Dali sobre os ruídos nas paredes. Fui até a porta do sótão e a puxei para baixo. Tive que respirar fundo porque estava um pouco nervoso. Subi as escadas para o sótão e acionei o interruptor de luz. Uma luz amarela muito fraca se acendeu, iluminando apenas um pouco o sótão. Os ruídos nas paredes pararam ou talvez não viessem do sótão. Com o sótão ainda vazio, pude ver claramente que não havia ninguém lá. As únicas coisas no sótão eram algumas pinturas grandes emolduradas encostadas em uma das paredes. Voltei para o meu quarto e tentei dormir, mas ouvi os ruídos novamente. Comecei a temer que pudesse haver um pequeno animal nas paredes, como um esquilo. O som parecia vir diretamente de cima do meu quarto, tinha que estar no sótão. Mais uma vez, subi para o sótão e olhei para onde achava que seria diretamente acima do meu quarto. O sótão não parecia se estender por toda a casa, então havia uma parede cobrindo a seção acima do meu quarto. Caminhei até a parede para ouvir possíveis ruídos e ouvi sons do outro lado dessa parede. Então, olhei para as 2 pinturas encostadas na parede, que estavam ligeiramente inclinadas. Meu coração começou a acelerar. Caminhei até as pinturas e inclinei uma delas para cima, revelando um grande buraco na parede. Levou alguns segundos para a realidade me atingir. Enquanto segurava a pintura na posição vertical, ela foi subitamente empurrada para fora das minhas mãos e caiu no chão. Quase tive um ataque cardíaco. Do buraco saiu uma garota de aparência doentia.
Ela parecia estar sob efeito de alguma substância, tremia, fazia ruídos estranhos e começava a rir de maneira assustadora. Ela agarrou-se a mim e cravou suas unhas nos meus ombros com tanta força que eu gritei. Empurrei-a com todas as minhas forças e ela caiu para trás na sala secreta. Corri para a saída e fechei a porta do sótão atrás de mim. Tranquei-me no meu quarto e liguei para a polícia, relatando que havia uma pessoa perigosa no meu sótão. Os policiais chegaram em 5 minutos, 3 carros de polícia apareceram, com um total de 5 oficiais em minha casa. 4 deles subiram para o sótão e ouvi a luta. A garota gritava como uma criatura e parecia tentar atacar os policiais, o que levou a ser tasqueada. Eles finalmente conseguiram algemá-la, levá-la para fora do sótão e colocá-la em um dos carros. Ela tinha cerca de 35 anos, mas, como eu disse, parecia muito doente. Enquanto os policiais ainda estavam na casa, fui ao sótão para examinar a sala secreta. Lá dentro havia uma pilha de cobertores, um travesseiro sujo, muitos pacotes de comida e dejetos humanos em um canto. Parecia que essa garota estava lá há muito tempo. Foi realmente um pesadelo descobrir isso na minha primeira noite na nova casa. A garota foi levada para um centro psiquiátrico próximo para receber a ajuda de que precisava. Meu pai me ajudou a comprar minha primeira casa quando eu tinha 28 anos. Eu nunca fui mimado, mas meu pai sempre teve muito dinheiro e, quando quis uma casa, ele me emprestou uma grande quantia. Os antigos donos da casa eram um casal de idosos. Pelo que sei, o marido morreu muitos anos antes de eu me mudar e a esposa faleceu poucas semanas antes de eu comprar a casa. O filho do casal, que me vendeu a casa, deixou muitos móveis para mim e levou apenas o que realmente precisava ou queria, o que facilitou para mim, pois tive menos móveis para comprar. No entanto, joguei fora alguns dos móveis mais antigos, incluindo uma cadeira de balanço velha que estava na sala de estar. Muitos dos móveis tinham um estilo antigo e assustador que eu não queria na casa. No dia seguinte, passei a maior parte do dia limpando mais tralhas na parte de cima da casa. Muitos objetos eram pesados, então fazia pausas entre as tarefas, o que consumiu grande parte do dia. Não consegui dormir na noite anterior, pois tenho uma forma leve de insônia que me afeta em algumas noites. Na segunda noite, após ter me mudado para casa, saí para comprar comida chinesa para o jantar, pois não tinha energia para cozinhar. Quando voltei, fiquei perturbado ao encontrar a porta da frente destrancada. Realmente não me lembrava se simplesmente esqueci de trancá-la ou não. Queria acreditar que havia esquecido, mas parecia tão improvável esquecer disso, especialmente em uma casa nova. Comecei a acender todas as luzes de cada cômodo no andar principal. Quanto mais luz, mais seguro me sentia. Em seguida, subi as escadas para fazer o mesmo na área comum e nos 3 quartos. A casa também tinha um porão, no qual eu só havia entrado uma vez. Não era um porão grande, como se poderia esperar, mas um pequeno espaço de armazenamento onde estavam a lavadora e a secadora. Já estava me sentindo muito mais confiante de que simplesmente havia esquecido de trancar a porta, mas ainda precisava verificar o porão antes de confirmar isso. Abri a porta do porão e acendi a luz. Quando estava na metade da escada, vi uma velha cadeira de balanço no meio do porão. Não me lembrava de ter visto isso lá na primeira vez que vi o porão e, ao me aproximar, tinha certeza de que era a mesma cadeira de balanço que havia jogado fora na noite anterior. Se não fosse a mesma, era pelo menos idêntica. Olhei ao redor do porão e não havia ninguém lá, então me acalmei um pouco. Voltei para o andar de cima para comer minha comida chinesa. Lembro-me de ter deixado a porta do porão entreaberta, ao lado da cozinha, e comecei a ouvir sons de rangidos vindos lá de baixo. Corri até a porta do porão e tentei acender a luz, mas desta vez não funcionou. Só conseguia pensar que diabos era aquele barulho? Fui até a cozinha e peguei minha lanterna debaixo da pia. Desci um quarto das escadas, apontando a lanterna para o fundo, e vi a cadeira de balanço se movendo com alguém sentado nela. Era uma senhora idosa,
com cabelos grisalhos encaracolados, usando óculos e vestida com uma camisola rosa. Sua cabeça virou lentamente na minha direção, e eu fiquei sem fôlego e saí correndo do porão, fechando a porta. Naquele momento, não sabia o que estava pensando. Tudo o que sabia era que precisava chamar a polícia. Quando eles chegaram, vasculharam todo o porão comigo, mas não encontramos ninguém. Também não havia compartimentos secretos ou saídas por onde ela poderia ter escapado. Em determinado momento, os policiais começaram a me olhar como se eu fosse louco, e logo depois foram embora. Eu tinha os detalhes de contato do filho do casal que possuía a casa antes de mim, então liguei para ele por volta das 8 ou 9 da noite e descrevi a senhora da melhor forma possível. Ele parecia abalado e começou a chorar ao telefone, dizendo que eu havia descrito perfeitamente sua mãe e a camisola favorita dela. Ele disse que viria imediatamente. Chegou à casa em menos de 1 hora e descemos juntos. Ele parecia em choque o tempo todo, e eu podia ver suas mãos tremendo. Depois de conversar um pouco e muito emocionado, ele acabou levando a cadeira de balanço embora. Pode ter sido emocional para ele, mas foi a coisa mais assustadora que eu poderia ter testemunhado com meus próprios olhos. Ainda mantive a porta do porão trancada 24 horas por dia depois disso e fiquei com medo de lavar roupa por meses, mas depois de meio ano sem nada acontecer, não era tão ruim. No entanto, só morei naquela casa por 1 ano e meio. Quando eu tinha 12 anos, minha família se mudou para uma nova casa no interior, perto de um pequeno vilarejo. Sempre moramos em áreas rurais, e definitivamente, cresci sem familiaridade com o estilo de vida urbano ou qualquer coisa remotamente parecida. A propriedade tinha 3 acres e era muito privada. Na segunda noite na casa, nosso cachorro Parker, que dormia no meu quarto, começou a latir e rosnar no meio da noite. Quando ele viu que eu me sentei na cama, começou a abanar o rabo, mas continuou latindo e rosnando. Eu não conseguia ver para o que ele estava olhando, ele apenas olhava para o canto do quarto. Verifiquei o armário e não havia nada, então mandei Parker calar a boca e ele obedeceu, mas continuava levantando a cabeça da cama de vez em quando, reagindo a algo. No dia seguinte, um homem mais velho veio e bateu na porta da frente. Meu pai atendeu enquanto eu estava na sala assistindo desenhos animados. Ouvi toda a interação. O velho se apresentou como Gabriel, o vizinho da casa ao lado. Meu pai me chamou para me apresentar, e eu fui. Gabriel parecia muito excêntrico e distraído, mesmo meu eu de 12 anos podia perceber isso, mas ele parecia simpático, eu acho. No dia seguinte, eu estava no quintal jogando Pokémon. Meu pai estava na frente da casa cortando a grama e o resto da minha família não estava em casa. Estranhamente, Gabriel apareceu usando um chapéu de fazendeiro e macacão, falando comigo com seu forte sotaque sulista, perguntando o que eu estava fazendo. Ele realmente se sentou à mesa comigo, o que me deixou desconfortável, especialmente considerando que ele simplesmente entrou no nosso quintal, apesar de não haver cerca separando a frente e o quintal, ainda assim. Eu disse a ele que estava jogando Pokémon e ele sabia o que era imediatamente, imitando os sons do Pikachu tentando ser engraçado, mas foi apenas perturbador. Eu comecei a perceber que havia algo estranho com esse cara. Meu pai veio para o quintal com o cortador de grama e o desligou quando viu Gabriel sentado ao meu lado. Ele se aproximou e disse olá com um sorriso, mas pude perceber, pelo rosto e pelo tom de voz do meu pai, que ele estava um pouco confuso sobre o que Gabriel estava fazendo no nosso quintal. Ele nunca perguntou isso diretamente, mas me disse que eu precisava entrar e lavar a louça. Eu sabia que ele estava tentando me afastar de Gabriel. Alguns minutos depois, meu pai entrou e me perguntou se Gabriel havia simplesmente entrado no nosso quintal, e eu disse que sim. Foi então que ele me disse que não queria que eu ficasse perto daquele cara e que deveria avisá-lo se o visse novamente. Não foi até algumas noites depois que acordei com Parker rosnando e latindo novamente, desta vez olhando para a janela. Levantei-me para abrir a janela, apenas para ouvir se algo estava acontecendo lá fora.
Assim que abri a janela, sem ver ninguém lá fora, ouvi Gabriel imitando os sons do Pikachu novamente com sua voz de velho assustador. Corri para fora do meu quarto gritando repetidamente pelo meu pai. Quando contei ao meu pai que Gabriel estava fora da minha janela, ele correu para fora para verificar. Mas quando ele não conseguiu encontrá-lo na propriedade, foi até a casa ao lado, onde Gabriel supostamente morava. Mas aqui está a reviravolta, e aquele Gabriel não morava ao lado. Uma senhora idosa atendeu a porta e não fazia ideia de quem ele era. Então, meu pai foi a todas as casas vizinhas, e ninguém jamais tinha ouvido falar de um Gabriel. Meu pai chamou a polícia para relatar o homem. A polícia disse que ficaria de olho nele, e isso até saiu nas notícias. Nunca mais vimos ou ouvimos falar de Gabriel, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome. Tenho 26 anos, e neste ano, comprei a casa onde eu vivia com meus colegas de quarto nos últimos quase 8 anos. A reclusão é algo que valorizo, então finalmente comprar uma casa para mim foi uma grande conquista. Ela fica em uma cidade vizinha, cerca de 2 horas de onde eu morava antes. Essa cidade é muito menor e tem bem menos prédios. Não quer dizer que cada casa esteja em uma fazenda, mas os bairros definitivamente não são cheios de casas próximas umas das outras, elas são espalhadas, separadas por campos de árvores e grama. A casa que comprei não era exceção, modesta e entre as mais baratas do mercado imobiliário, ela ficava em uma floresta a poucos quilômetros do centro comercial da cidade. No dia da mudança, eu ainda não tinha conhecido ninguém da área, nem os vizinhos nem os moradores da cidade. Com a casa sendo tão afastada, com árvores bloqueando as vistas ao redor, realmente parecia que eu estava me mudando para o meio do nada, completamente sozinho. Dizer isso faz parecer mais assustador do que realmente era, mas não era um pensamento muito reconfortante também. Eu tinha uma van alugada para o dia, então comecei a trabalhar imediatamente, descarregando minhas coisas na casa o mais rápido possível. Tentei colocar praticamente tudo na sala de estar, em vez de organizar à medida que ia descarregando. Isso levou algumas horas, e o sol estava se pondo quando terminei. Coloquei algumas caixas dentro de casa e comecei a caminhar para a garagem para pegar as últimas caixas, mas fui pego de surpresa por um homem parado na minha varanda, quase bloqueando toda a porta da frente. Ele me assustou, fazendo-me pular um pouco, antes de mostrar um leve embaraço e perguntar o que ele estava fazendo ali. O homem, aparentando uns 50 anos, sorriu e se apresentou como meu novo vizinho. Eu disse que era bom conhecê-lo e dei um breve sorriso, mas não pude deixar de pensar em como nunca o vi caminhando pela entrada da minha casa. Na verdade, não tinha ideia de onde ele veio, considerando que só havia floresta ao redor da minha casa. O homem ficou lá apenas me olhando por um segundo, depois se virou e saiu da varanda. Eu fiquei parado, absorvendo a estranheza do encontro. Depois de um momento, voltei para fora e rapidamente peguei o restante das caixas para dentro de casa. Verifiquei pelas janelas para garantir que o homem tinha ido embora e não o vi em lugar algum, então, depois de 1 minuto, saí e entrei na van, dirigindo pela longa estrada de terra. Tinham-se passado apenas alguns minutos desde que o homem saiu, mas eu não o vi caminhando enquanto dirigia até a estrada principal. Não havia outros caminhos que eu conhecesse, então isso me deixou um pouco mais inquieto. De qualquer forma, devolvi a van e peguei um táxi local de volta para casa, então comecei a desempacotar. Não estava trabalhando rápido porque já estava cansado e era tarde, mas queria montar alguns móveis antes de encerrar a noite. Peguei as peças da minha cama e as levei para o quarto, começando a montá-la, até que um súbito batido na porta me interrompeu. Parei e ouvi, meio abalado. Levantei-me e caminhei silenciosamente até a porta da frente. Mantive a porta fechada e trancada, mas olhei pelo olho mágico e vi o mesmo homem de antes, mas desta vez algo estava estranho nele, mais do que antes. Seu corpo estava trêmulo, com a cabeça se movendo de maneira estranha, mas seus olhos estavam fixos na maçaneta.
Ele a estava encarando intensamente, parado perto da porta, como se esperasse ansiosamente que eu a abrisse. Ei, sou seu vizinho, você pode abrir a porta, ele gritou e bateu novamente. Eu ainda permaneci do outro lado, olhando pelo olho mágico. Seu rosto começou a mostrar frustração e raiva, e ele bateu na porta mais uma vez. Então, ele se virou e ficou de frente para a floresta escura, olhando para a escuridão. Ele levantou a mão e fez algum tipo de movimento de aceno, seguido por ele correu para a floresta na direção para a qual acenou, e isso me aterrorizou. Imediatamente liguei para a polícia, mas já era tarde demais para que o encontrassem e o interrogassem. Depois daquela noite, nunca mais vi o homem, nem até hoje. Agora, conheço meus vizinhos, e claro, nenhum deles era aquele homem, e ninguém na cidade parece reconhecê-lo pelas minhas descrições. Não sei para quem o homem estava sinalizando na floresta ou quantas pessoas poderiam estar lá, esperando que ele ganhasse minha confiança e me fizesse abrir a porta. O que poderia ter acontecido depois é melhor deixar sem pensar. Eu estava dirigindo pela rodovia vazia, lutando para manter os olhos abertos. Passava bem das 1 da manhã e eu não conseguia parar de olhar para o GPS a cada poucos segundos, esperando que o tempo estimado de chegada diminuísse de alguma forma mais rápido. Eu estava na estrada há perigosas 15 horas seguidas, parando apenas para comer e abastecer, a caminho da minha nova casa. Fui forçado a me mudar por causa do trabalho, mas ironicamente era o trabalho que nunca me permitia tirar uma viagem para ver o lugar para onde eu me mudaria. Finalmente, cheguei à saída da rodovia e entrei na cidade onde eu moraria. Estava escuro, então não era exatamente fácil ver como tudo era, mas dava para perceber que não era tão bom quanto onde eu vivia antes. A maioria dos prédios parecia ser de lojas locais, bem diferente do que eu estava acostumado, e, além disso, a maioria das luzes estava apagada. Quando cheguei ao meu bairro, não era tão ruim assim. As casas eram bastante normais, situadas perto umas das outras. Estacionei meu carro na beira da estrada e saí para ver o lugar que chamaria de lar pelo próximo ano. Por fora, parecia igual às outras casas, mas o que realmente importava era o interior. Caminhei até a entrada e tirei a chave que havia recebido alguns dias antes, colocando-a na fechadura e girando, mas não houve clique. Peguei na maçaneta e empurrei a porta, vendo-a deslizar aberta, e estava destrancada. Entrei rapidamente e olhei para garantir que minhas coisas estavam lá, já que os carregadores haviam deixado tudo pela manhã. Após uma rápida verificação, nada parecia estar faltando. Eu sabia que era provável que os carregadores tivessem esquecido de trancar o lugar, mas isso ainda me deixou com uma sensação ruim. Além disso, as luzes e a eletricidade não funcionavam. Sabia que precisava configurar isso na cidade, e obviamente já era tarde demais para fazer isso naquela noite, mas não pensei que simplesmente cortariam a energia. Liguei a lanterna do meu telefone e comecei a explorar os cômodos. O andar de baixo estava ok, com uma aparência bastante padrão, mas com um toque um pouco mais antigo. Subi para o segundo andar, onde havia um longo corredor com 5 portas. Entrei em cada um dos quartos, iluminando com a luz do telefone. Eram todos muito pequenos, e muitos tinham danos de água no teto e nas paredes. Mas quando abri a porta do quarto principal, fiquei surpreso ao ver uma única lona no chão. Parecia suja, talvez algo que os carregadores usaram para embrulhar móveis, mas o que tornava isso estranho era que não havia nada no andar de cima, exceto aquela lona. Todos os móveis e caixas estavam no andar de baixo. Dei um passo para trás e fechei a porta. Eu já estava tão cansado que só queria que aquela noite acabasse. Realmente não queria encher minha mente com as incertezas da mudança para cá. Voltei para o andar de baixo e sentei em uma das poltronas que ainda estavam embaladas em plástico e descansei os olhos. Meus olhos se abriram bruscamente com um estrondo súbito que ecoou pela casa vindo de cima. Honestamente, nem sei se tinha adormecido ou não. Tudo o que me lembro é de ter sentado e fechado os olhos. O som foi forte, não apenas um pequeno ruído.
Levantei-me e fui até o pé da escada, olhando para o corredor escuro. A casa estava agora silenciosa. Devia ter ficado lá parado por um minuto inteiro antes de pegar meu celular e ligar a lanterna, subindo lentamente os degraus rangentes. Quando cheguei ao topo da escada e iluminei o corredor, vi imediatamente que a porta no final estava ligeiramente aberta e a silhueta inconfundível de uma figura estava entre a fresta da porta, olhando diretamente para mim. Quase caí para trás nos degraus, pois minha reação imediata foi me virar e correr. Corri para a porta da frente, saí direto para a garagem e entrei no meu carro. Pensei em ir embora, mas sabendo que literalmente todas as minhas coisas estavam dentro daquela casa, queria ter certeza de que quem quer que estivesse lá dentro não sairia com nada. Liguei para o 190 e esperei a chegada da polícia na beira da estrada. Durante os 5 minutos inteiros, não vi nenhum movimento nas janelas ou alguém saindo pela frente. Quando a polícia revistou a casa, a porta dos fundos estava escancarada. Para eles, era óbvio que quem quer que fosse estava morando dentro da casa, provavelmente desde que estava vazia nos últimos meses. A princípio, pensei que estavam falando sobre o sótão, já que olhei em todos os cômodos e não vi nada além da lona, mas não havia sótão. Eles estavam falando sobre o quarto principal, o que significava que, quando eu estava olhando ao redor no andar de cima naquela noite e abri a porta daquele quarto, provavelmente a pessoa estava escondida ao longo da parede, provavelmente bem atrás da porta. E se eu tivesse entrado mais no quarto para investigar a lona e olhar ao redor, é possível que eu não tivesse saído. Isso aconteceu comigo há 3 anos, quando me mudei para uma pequena casa. Ficava a apenas 1 quilômetro de onde eu morava antes, então não era um lugar totalmente desconhecido. No entanto, era um lado da cidade onde eu não ia com frequência, devido ao histórico de crimes e à má reputação geral. Naquela época, eu não estava em uma boa situação financeira, então tive que optar por lugares mais baratos, que acabaram sendo naquela área. No dia em que me mudei, não falei nem vi realmente ninguém, apenas movi minhas coisas para o meu novo lugar. No segundo dia, comecei o processo de desempacotar, movendo as caixas e os móveis para os cômodos a que pertenciam. Quando comecei a mover os móveis do escritório, vi algo pela janela que chamou minha atenção. Havia um homem jovem, por volta dos 25 anos, parado na minha garagem. Observei enquanto ele olhava para a casa e caminhava pelo jardim, olhando para minhas janelas de longe. Sentindo-me desconfortável, deixei a janela e desci para confrontá-lo, mas quando abri a porta e olhei para fora, ele já havia desaparecido. Não estava no meu jardim, na garagem, nem em nenhuma das calçadas. Ele simplesmente desapareceu. Esperei para ver se ele voltaria, mas depois dei de ombros e voltei ao que estava fazendo. Sim, era estranho, mas eu não sabia exatamente o que deveria fazer a respeito. Montei meu escritório e saí para almoçar antes de voltar a trabalhar no quarto. Por volta das 20 horas, eu já estava bastante cansado. Continuei o máximo que pude, mas quando deu 22 horas, eu já estava exausto para a noite. A casa ainda estava uma bagunça, mas deixei como estava, desliguei todas as luzes e fui para a cama. Só levou alguns minutos para eu adormecer. Quando acordei, virei a cabeça e olhei para o relógio que estava no chão, 3 horas da manhã. Virei de novo e fechei os olhos, mas um som abafado me acordou novamente. Levantei a cabeça e ouvi de novo, ouvindo um som fraco vindo do andar de baixo. Parecia algo sendo arrastado pelo chão. Ainda incrédulo, sentei-me e escutei mais atentamente. Alguns segundos depois, ouvi um som semelhante novamente. Levantei-me da cama e fui até a porta do quarto, abri-a e olhei pelo corredor enquanto escutava, mas assim que abri a porta, todos os sons pararam. Caminhei pelo corredor e fui até a escada. Desci alguns degraus e olhei por cima do corrimão, mas não vi nada, e a casa estava completamente silenciosa. Quando cheguei ao último degrau, acendi a luz. A princípio, tudo parecia normal, nada estava faltando e não havia ninguém na casa.
Mas então notei algo realmente estranho: todos os móveis e caixas que estavam contra as paredes tinham sido empurrados para o lado, e atrás deles havia várias partes da parede esculpidas. Senti o sangue sumir do meu rosto ao perceber que alguém tinha invadido minha casa e talvez ainda estivesse lá dentro. Corri de volta para o meu quarto e liguei para pedir ajuda, mas a casa permaneceu silenciosa o tempo todo enquanto eu esperava. O mais perturbador é que a polícia não conseguiu descobrir como o invasor entrou ou saiu, nem entenderam por que a pessoa invadiu. A única ideia é que parecia que estavam procurando algo nas paredes. Não sei o que, mas não havia mais nada para seguir. Penso naquele homem que vi parado do lado de fora da minha casa, me perguntando se foi ele quem invadiu, mas mesmo 3 anos depois, nada mais se sabe sobre o que aconteceu naquela noite.